sou a garota branca, de 16 anos, com cabelos curtos, cacheados e castanhos, e estou vestindo a farda tradicional do IF, branca com negro. Olá pessoal, meu nome é Jaiana, tenho cabelos grandes, ondulados e pretos. Sou parda, estou vestido tradicionalmente também com a farda verde e branca do IF. E hoje trouxemos aqui um convidado especial, que ele tem experiência na área do judô e hoje ele vai compartilhar um pouquinho desse mundo com a gente. Pode se apresentar. Olá, meu nome é José, sou um garoto negro, estou usando uma bandana no rosto, tenho um cabelo crespo. Estou utilizando uma bandana na cor preta com branco e uma camisa preta com vermelho e branco, da Associação Futuro Campeão. Então, José, para começar, me diz em qual projeto você atua e como tudo começou. Bem, atualmente estou na Associação Futuro Campeão de São José de Pibu, Tá. juntamente com a Prefeitura, CC Clara Maris. E como tudo começou, foi na base da curiosidade. Como atleta de jiu-jitsu já, eu tive a curiosidade de ver como era o judô, né? Porque é diferente no jiu-jitsu, você está acostumado a ir pro chão, no judô você tem que derrubar. Eu tive essa dúvida e fui ver como é que era, né? Chegando lá, eu acabei me interessando pelo projeto, pelo fato de ser associação, tipo, não ter que pagar mensalidade, não ter essas coisas. Que foi o que me fez ficar, pelo fato das crianças de lá, enfim, terem várias realidades e por que foi. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é como é a realidade desses jovens que chegam pela primeira vez, porque apesar de realidades tão diferentes, tem o mesmo objetivo. Bem, a realidade é algo bem misturado, mas alguns não tão no meio. Por exemplo, vai ter jovem que vai ter muita estabilidade financeira, vai ter um pai, uma mãe, um médico, um advogado, e vai ter jovem que sobrevive através de Bolsa Família e auxílios. Nisso o que acontece? O primeiro contato é aquele medo de ser julgado pelas roupas, pelo que está usando, o medo de não ter o kimono também, muitas das vezes, porque quando chegam não sabe que é de graça, e tem essa curiosidade, né? Tipo, será que minha mãe vai ter para me dar? Será que não vai ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E quando a gente fala, né, que é disponibilizado de graça, as crianças, eu vejo uma esperança, né, nos olhos delas, porque não vai ter que dar mais um gasto para a família, não vai ter que cortar do alimento, de outras contas que tem dentro de casa. Eu observo esse lado como uma oportunidade que a Prefeitura, juntamente com o projeto, dá, porque o esporte pode salvar muitas vidas. Inclusive a minha foi salva pelo esporte, então eu tenho muito a agradecer a isso. E eu vejo que essas crianças têm muito potencial e têm muita vontade. O objetivo é o mesmo, se tornar um campeão. Mas para você derrubar, você vai ter que cair. E é uma coisa também que a gente ensina diariamente para essas crianças, que tem que ter uma disciplina, tem que realmente correr atrás de seus sonhos, porque eles são seus. Caramba, eu gostei muito dessa sua frase, pra derrubar tem que cair. Aí, antes do judô, quais são os principais desafios que esses alunos enfrentam? Bem, São José de Pibu foi eleito uma das cidades mais perigosas nesse ano. Foram mais de 100 homicídios. E a gente percebe que isso reflete muito nas crianças. Porque tem criança que tem familiar envolvido. Tem algumas crianças do próprio projeto que perderam familiares, primos, para o tráfico no ano passado. Isso é uma coisa que impacta muito a vida dessas crianças. Porque você está tentando ir para o esporte, mas ao mesmo tempo você vê em casa o tráfico dando dinheiro. Você vê ao mesmo tempo a vida ilegal te dando mais oportunidades, teoricamente, do que os estudos atualmente estão dando. E o esporte está ali para isso, para modelar e mostrar que é possível. Então a gente vê que a realidade delas são muito parecidas. Mesmo que cada um tenha a sua vida, é tudo muito parecido pelo fato de estar na mesma cidade. Tem uma galera que mora na parte mais subúrbio de São José, por exemplo, que além você passa e vê crianças de 10, 11 anos com um balão na mão, loló, essas coisas. E tipo, a gente percebe o quão a sociedade está banalizando, né, o fato das crianças estarem usando droga. Porque querendo ou não, tem criança que não tem um pai presente, uma mãe presente, e acaba tipo, indo para a rua pelo fato de não ter atenção em casa. E o judô, por exemplo, nesse caso, ele acolhe essas crianças. Tem crianças que potencialmente poderiam sim ser uma criança que iria ficar revoltada com a vida, mas ao chegar ao judô e ser tratado como um filho pela sensei, e comigo foi assim também, eu fui tratado como praticamente da família, recebi vários conselhos, e para mim que sou adulto, né? Imagina para uma criança a diferença que isso faz. Sim. Como auxiliar, qual foi a mudança mais marcante que você já viu dessas crianças que você lida do dia a dia? Mas tem duas que chamam minha atenção. Ao chegar na minha chegada, né, eu percebi que algumas pessoas que estavam chegando junto comigo não tinham uma certa disciplina, não respeitavam as pessoas mais velhas,
pelo fato do convívio mesmo, pelo fato de perceber que a rua realmente machuca, que às vezes tem que se defender para não apanhar, e você pensa muito por esse lado. Só que convivendo com essas pessoas por um tempo, estou fazendo judô há 2 anos atualmente, então eu fui percebendo que a disciplina, as notas melhoraram justamente pelo projeto cobrar isso, né? Um desempenho acadêmico, sem muitas faltas, com notas boas. Todo bimestre tem que dar o boletim para a sensei olhar, e a gente observa, né, que essas crianças acabam tendo um incentivo maior. O outro ponto também que eu percebo é no fato do respeito, né, dentro de casa. Acaba escutando mais os pais, acaba sendo benéfico para toda a sociedade no geral, porque a gente não está moldando crianças, a gente está construindo homens e mulheres de valores, que vão valorizar as pessoas mais velhas, que o próprio esporte oriental é baseado nisso, no respeito. Então a gente está moldando essas crianças para quando chegarem a ser adultos, serem grandes adultos, adultos honestos, que saibam o seu lugar. Caramba, muito bonito isso mesmo. E existe algum momento ou história dentro do projeto que já te marcou emocionalmente? Bem, muita gente acha que você ajudar uma sensei, você dar o Kids, por exemplo, é só estar lá. Bem, não é bem por aí. Lá você vai ter crianças que, como eu mencionei antes, não tem um pai presente, não tem uma figura masculina. Com a minha chegada, eu percebi que algumas pessoas sentiram uma certa estranheza. Mas com o passar do tempo, o convívio, e foram percebendo como eu era, acabaram se apegando tanto à minha imagem que algumas até chegaram a me chamar de pai. Isso, para mim, é uma grande recompensa, eu diria. Porque é marcante na vida de qualquer pessoa, uma criança que não te conhece há pouco tempo e que considera da família. Nisso eu fui perceber, mas uma história que me marcou muito foi a história de uma criança que mandou mensagem à noite. Do nada, ele conversando comigo, eu perguntei, não, você já comeu? Ela fez, não, que hoje não tenho o que comer. Eu fiquei parado, não tive reação por uns 10 segundos. Pensei, né, como eu poderia ajudar, e no momento só poderia ajudar enviando dinheiro para ela conseguir comer, né? Nisso a criança não veio pedir, ela só comentou. Ela não chegou a dizer, tá faltando coisa em casa, tem como ajudar, não. Ela só falou que não tinha comida ainda porque não tinha. Quando eu enviei o Pix, né, essa criança ficou muito feliz. Ela saiu e uma coisa que me marcou muito foi ela voltando e falando que tinha comprado bolo, presunto e queijo. Que pra mim é uma comida normal, pra você eu acredito que sim, pra você também. Mas isso me marcou porque eu percebi, né, que a irmã mais nova dela não tinha acesso a isso diariamente. Isso foi um ponto que me fez perceber o como eu estava fazendo o bem para essas crianças, né? O como estava sendo uma figura, porque uma criança confia em você para contar isso, é sinal que ela realmente acredita que você pode ajudar. Ela realmente acredita que você faria alguma coisa por ela. Isso é algo muito gratificante para mim. A confiança de uma criança valeu, né? Nossa, muito. Na sua visão, o que o judô ensina que vai além do esporte dessas comunidades? Bem, a gente acredita que o judô ele ensina você a ser uma pessoa muito melhor do que você era antes. Você começa a ver problemas nas suas atitudes na sociedade que você não veria normalmente. Você começa a pensar no que vai fazer antes de fazer. Muitas das vezes a gente faz primeiro e pensa depois. No judô, ao contrário, você pensa e executa para não fazer errado. E você acaba tendo esse costume para outras coisas. Por exemplo, se eu estou na rua, tem uma senhora precisando de ajuda. Normalmente a gente está atrasado, a gente não vai pensar nisso. Mas o judô prega tanto essa ideia de respeito aos mais velhos, que você acaba fazendo no automático. Isso é uma coisa que eu percebo nas crianças, não é nem em mim. Isso é algo incrível, porque quando você vai para um campeonato e percebe que as crianças tratam muito bem as pessoas mais velhas, é algo gratificante. É algo, claramente, que vai ter alguns lugares que não vai ter um sensei tão preparado igual a minha foi para estar moldando isso. Mas são casos e casos. Mas na grande maioria das vezes são crianças muito educadas, crianças muito respeitosas. Crianças que realmente chegam a dar um brilho no olho de olhar, diria eu. A questão do respeito no esporte é tão forte que eu já ouvi por alto, mesmo sem ter muito conhecimento sobre, que você tem que fazer a referência antes de entrar no tatame, em questão de respeito. Sim. O que você acha sobre isso? Bem, ao entrar no tatame, por exemplo, né, no seu dojo, você tem que fazer o cumprimento, tanto para a pessoa mais graduada, tanto ao tatame, porque tem a ideia do respeito ao local. Porque, querendo ou não, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de ensinar também. Então você tem que agradecer por ter esse lugar. Então a gente faz o cumprimento, né? A gente cumprimenta em silêncio, entra, pede autorização para o mais velho para entrar, cumprimenta o mais velho, o mais graduado, e vai para o treino em seguida. Isso é um ponto que é sempre o mais velho, o mais graduado. Se você for treinar, sempre quem inicia é o mais velho, o mais graduado. Nesse caso, geralmente o mais velho é o mais graduado, por isso que eu falo isso.
Mas se uma criança for mais graduada que você, ela que começa. Então a gente percebe que é tudo uma hierarquia. Afinal, a gente pensa, por que o mais graduado começa? Para ensinar o menos graduado. A gente passa primeiro o movimento, ele vai observar o nosso movimento para poder executar. Isso é um ponto muito legal também. E, tipo, você percebe a diferença no comportamento dos alunos dentro e fora do tatame? Bem, por exemplo, muitas das vezes algumas crianças acabam falando, gritando, acabam ficando de brincadeirinha de mau gosto, de soco, enfim, de tapa. E a gente percebe que ao entrar em um esporte desse modelo, desse estilo, né, como o judô, que é um esporte que é muito cheio de regras, a gente percebe que acaba amenizando isso. Raramente eu vou ver uma criança fazendo isso que ela faz judô. Raramente você vai ver uma criança que luta em briga. Porque a gente tem muita ideia de, tipo assim, se ele é mais fraco do que eu não posso revidar. Eu não posso buscar uma briga, a não ser que for o último caso, em questão de autodefesa mesmo. Mas nunca você vai ver uma criança que seja bem moldada, né, no esporte procurando problema, porque a última coisa que a gente quer é machucar alguém. A gente aprende que a gente sabe fazer, sabe sim machucar se for preciso, mas a gente pensa muito para não fazer. Porque a gente acredita muito que a violência não resolve nada. A violência nunca vai mudar algo na vida de alguém, nunca vai transformar uma pessoa em uma pessoa melhor, nunca vai ser um corretivo para a pessoa. Eu acredito muito mais na evolução de cada um, tanto mental quanto físico, usando essa teoria. Tipo, a violência não vai levar a lugar nenhum, e é isso. Sim, sim. Sobre essas crianças que praticam o esporte, provavelmente você já passou experiências na vida que elas pensaram em algum momento em chegar a desistir. Como é que vocês lidam com isso quando chega uma situação essa? Bem, algumas vezes a gente sim vai ver crianças querendo desistir. Tanto pelo fato de perder muitas das vezes, que pensam assim em campeonatos, por exemplo, eu já tenho cenas na minha mente que as crianças perderam e foram chorando para o colo da sensei, vieram chorando para falar comigo. Mas aí eu falei a frase que eu ouvi quando eu era criança também, quando eu comecei a lutar jiu-jitsu. Primeiro você vai perder, para depois você ganhar. Primeiro você vai ter que se doar para você conseguir. Então se você perdeu hoje, melhor que amanhã você vai conseguir. A minha sensei tem uma frase muito legal que eu absorvi para mim. Você não pode falar que você não consegue algo até tentar 1000 vezes. E eu adaptei essa frase. Quando você tentar 1000 vezes, você chega em mim e fala, eu não consigo, eu falo. Então faça 1001, faça 1003, 1005. Vai que é na 1010 que você consegue. O importante é sempre estar tentando evoluir, sempre estar tentando mudar, sempre estar tentando corrigir o que você faz. Tanto como pessoa, como atleta, como filho, né? A gente fala no geral, mas... E que conselho você daria para quem sonha em conquistar uma medalha e para os seus alunos do projeto? Cara, eu diria que a medalha é apenas o resultado do seu esforço. Então, se não foi possível conseguir a medalha, é porque outra pessoa se esforçou um pouco mais do que você. Porque talvez você teve que descer peso rápido demais. Tem diversos fatores. E se você quer realmente se tornar um cara que ganha medalha direta, você vai ter que sim tentar. Você vai ter que sim perder. Afinal, ninguém chega no tatame e é campeão de primeira. Ninguém chega numa Copa do Brasileiro e vai ser campeão. Só de um aluno do interior, para mim, por exemplo, que eu vejo assim, um aluno do interior que tem 2 horas de treino por semana, sendo que alguns competidores têm de 6 a 7 por semana, é uma diferença muito grande. E um aluno desse, com 2 horas de treino, está conseguindo bater de frente com um aluno que treina 6, para mim já é gratificante. Para mim já é um grande... A medalha já está aí para mim. Ele já é vencedor de estar dentro desse tatame, porque são poucos que conseguem. Principalmente pessoas que não têm esse poder aquisitivo tão grande. E a gente vê que tem aluno que vem de escola estadual, municipal, que está indo bater de frente com aluno de escola privada e está ganhando. Tem um aluno, por exemplo, da nossa associação, que ele foi para a segunda etapa, a terceira etapa do estadual agora. E ele foi campeão, na primeira etapa também. E a gente vê que é um aluno que tipo, a gente tem 2 aulas por semana. E ele consegue desempenhar bem, porque daí ele diferencia o talento do esforço. Ele pode não ter nascido com um talento, digamos assim, mas o esforço que ele tem, nessa 1 hora de treino, é direto dando gás, direto dando a vida, isso me deixa muito orgulhoso. Então eu digo para você que a maior recompensa, a maior medalha que você pode ter é o seu esforço. Porque ele sim vai ser reconhecido, ele sim vai ser visto, ele sim vai ser lembrado. Afinal, tudo gira em torno disso. Finalizando aqui o nosso podcast, primeiramente agradecer a José por estar conosco hoje, né, de nos dar essa oportunidade de entrevistá-lo e agradecer a vocês também que estão assistindo. Então é isso, pessoal. Foi mais um episódio do JudoCast.